Olá, eu sou Isabel Muniz Lima, doutora em Linguística pela Universidade Federal do Ceará e pela Universidade Nova de Lisboa. Nos fragmentos de linguagem de hoje, eu vou dar sequência à série de vídeos que eu tenho feito para falar dos gêneros em diferentes perspectivas teóricas. Hoje eu vou abordar alguns pontos, alguns critérios utilizados pela linguística sistêmico-funcional, sobretudo com base nos trabalhos de Rose e Marta. A primeira coisa interessante para a gente pensar é que a linguística sistêmico-funcional ela tem um princípio geral que muito se assemelha a outras perspectivas teóricas de pensar a linguagem como uma forma de socialização, como o meio pelo qual os indivíduos se integram. É a partir da linguagem que os indivíduos concretizam ações. Quando a linguística sistêmico-funcional vai falar dos gêneros, vai buscar identificar, classificar, ela utiliza critérios internos e externos. Na verdade, um critério interno e um critério externo. O critério interno é olhar para a estrutura dos textos. E o critério externo seria pensar no objetivo sociocomunicativo. Esses critérios, obviamente, estão interrelacionados. A partir do momento que você pensa nos objetivos sociocomunicativos, isso vai ser determinante para a estrutura dos textos. Para classificar os gêneros, a linguística sistêmico-funcional, na realidade, ela pensa em famílias de gêneros. Cada gênero integra uma família de gêneros. Por exemplo, na linguística sistêmico-funcional, a gente tem as famílias de gêneros das histórias e das estruturações históricas. A gente tem um conjunto de gêneros que entram nas famílias de gêneros chamadas, por exemplo, argumentos ou reações a textos. Eu vou já retomar esse ponto. Mas a linguística sistêmico-funcional, ela considera gêneros alguns conjuntos de textos que para outras abordagens teóricas não seriam. É interessante porque, por exemplo, para a linguística sistêmico-funcional e também para outras abordagens teóricas, a notícia jornalística, o relato biográfico, o protocolo, por exemplo, são considerados gêneros. Porém, para a linguística sistêmico-funcional, a gente tem gêneros chamados narrativa, exposição, explicação, discussão, opinião, interpretação. Há gêneros, por exemplo, que na linguística sistêmico-funcional, por exemplo, gêneros que em geral nas outras teorias se considera gêneros. O romance, a ata e a tese, por exemplo. Para a linguística sistêmico-funcional, na verdade, aí a gente tem partes ou fases de gêneros. Retomando a questão das famílias de gêneros, a gente pode fazer uma comparação bem interessante, pegando o gancho do professor Paulo Nunes da Silva, no artigo que eu vou deixar aí na descrição para vocês. Eu venho falando desse artigo desde o primeiro vídeo, em que o professor Paulo Nunes da Silva faz uma comparação entre essa ideia de famílias de gêneros da linguística sistêmico-funcional e as sequências textuais do Adam. Por exemplo, quando a linguística sistêmico-funcional fala das famílias de gêneros, das histórias e estruturações históricas, a gente poderia fazer uma correspondência com as sequências textuais narrativas. Quando a gente tem nas famílias de gêneros da linguística sistêmico-funcional os relatórios e os procedimentos, a gente pode fazer uma correspondência com a sequência textual descritiva, por exemplo. Quando temos na linguística sistêmico-funcional a família de gêneros dos argumentos ou das reações a textos, nós poderíamos estar pensando nas sequências textuais argumentativas do Adam. E, por fim, as famílias de gêneros das explicações para a linguística sistêmico-funcional poderia corresponder mais ou menos ao que o Adam fala lá nas sequências textuais explicativas. Veja que a gente percebe aqui três ideias centrais que destacam ali a caracterização de gêneros para essa perspectiva teórica. Primeiro, a gente vê que essa etiquetagem, essa catalogação aí de gêneros, elas diferem de outras teorias que a gente está mais acostumado a tratar, por exemplo, dentro da linguística do texto e do discurso. A gente viu aqui vários exemplos de gêneros que são considerados gêneros para a linguística sistêmico-funcional e para outras perspectivas teóricas não. Outra ideia central na linguística sistêmico-funcional é a questão de que é uma classificação erudita. O que quer dizer isso? É uma proposta feita por especialistas, Essas etiquetagens, elas não são geradas espontaneamente pelos usos, pelas práticas, A gente tem uma classificação fechada, porque é um número restrito, é um número ali que não se altera, E como é que a gente poderia relacionar essa perspectiva teórica de abordagem dos gêneros com o ensino? Há dois trabalhos que eu queria indicar aqui que falam sobre isso de um modo bem interessante. É o artigo de Vian Júnior e Ikeda,
Eles trabalham com a produção textual de resenhas acadêmicas, eles operacionalizam princípios da linguística sistêmica funcional para fazer uma reflexão sobre texto, linguagem e contexto, que é bem interessante. E outro trabalho é o de Carvalho e Fuser, mais recente, de 2020, em que as autoras elas vão estudar, elas vão fazer uma análise de gêneros de textos das famílias das explicações em livros didáticos do ensino fundamental. Elas vão tentar identificar as etapas, as fases dos gêneros, né, a partir dessa perspectiva teórica, e também perceber de que maneira esses gêneros estão sendo utilizados, com que função eles estão sendo utilizados nos livros didáticos. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Acompanhem a sequência de vídeos que eu tenho feito sobre os gêneros em diferentes abordagens, né? Já tem outros vídeos que eu fiz aí que você pode acessar e assistir. E a gente vai ter ainda mais um vídeo em que eu vou falar sobre a análise textual dos discursos de Adam. Muito obrigada e até a próxima!